E vamos para o nosso tema, né? Como superar um término de uma forma mais leve e sem a gente se sabotar também, né? Porque eu sempre digo, superar um término não é só tu esquecer uma pessoa, né? A gente precisa reorganizar o nosso mundo inteiro. Porque imagina, nesse mundo tinham duas pessoas e tinham muitos planos aí. Em muitos momentos, né? E agora a gente volta a ter o nosso mundinho, né? Então vai existir, eu com a minha selenita, as minhas mentoradas já conhecem, quando elas começam a se envolver, eu dou de selenita, pra elas entenderem. Mas não, estão aqui no amor, na paz. Então, vai existir uma dor, né? E às vezes a gente não consegue entender o que que tá sentindo e o que que tem por trás dessa dor, né? O que que de fato tá ativando essa dor em mim. Então, o término ele dói não porque a relação acabou, né? Mas é que acabou as expectativas, acabou um futuro que tu tinha ali imaginando, construindo com aquela pessoa. Acabou até a nossa identidade, né, que a gente construiu dentro dessa relação. E algo que doía muito em mim é que acabava uma amizade, entendeu? Por quê? Né? O nosso parceiro ou a nossa parceira, quando a gente está se relacionando, é o nosso melhor amigo, né? Na maioria das vezes. Então é a pessoa que a gente compartilha a vida, as dores, os sonhos. E a gente não tem mais com quem compartilhar o que a gente está sentindo, o que a gente gostaria, né? Então eu vou trazer aqui também alguns pontos, né, do que acontece na nossa mente quando essa relação termina, né? Tem um termo que se chama a idealização seletiva, né? E esse aí é o top um, né? Que é a nossa mente, né? Tipo assim, ela vai selecionar o que ela vai pensar. Então, a gente nunca num término vai lembrar quando o cara era um babaca, dos momentos em que tava horrível, quando tu tinha que dormir do lado daquela pessoa, né? Tu vai focar no quê? No date, na jantinha maravilhosa, naquele sexo, daquela conexão que teve lá uma vez, baita tempo, agora nem existia mais o toque, mas a tua mente vai te jogar para esse lugar. Por quê? Isso aqui, gente, não é só para término de relacionamento, tá? Serve até para os contatinhos lá, os ficantes. Nem sei qual é o nome moderno agora que se usa para ficante, né? Mas não sei, na minha época era um ficante. Agora tem um monte de nomenclatura que eu já nem sei mais quem é. Agora tem, como é que é esses dias? As minhas amigas, é um olhante. Eu, gente, o que é olhante? Ah, não, é que a gente só se olha. Eu, meu Deus do céu, tem um olhante além do ficante, que é isso? Mas tá, né? Então, o nosso cérebro, ele prefere o quê? Ele prefere algo que é conhecido, um apego conhecido, né? Por mais que esse vazio seja desconhecido e possa ser algo bom, eu vou ter essa tendência a ir para esse apego conhecido, né? Então, a nossa mente, ela sente falta desse conhecido, mesmo quando o conhecido dói. Porque dói. Às vezes a gente está ali com uma pessoa e tá mais vazio do que se a gente não tivesse com ninguém, né? Eu não sei aqui os motivos dos términos de vocês, mas eu fiz até um post hoje, né? Hoje ou ontem, não lembro, que a relação acaba muito antes de acabar. E tem muita gente que sofre esse luto do fim durante a relação, né? De tipo assim, eu lembro do meu último relacionamento, que, gente, eu acho que eu fiquei quase um ano ensaiando o término. E tipo assim, e não vai, ai, é agora, é a oportunidade, vamos, e não ia. E aí depois passa um tempo, só que precisa do tempo, né? E aí tu consegue olhar para aquela pessoa, né? Então, um outro ponto também que eu acho interessante trazer é a abstinência, né? É a abstinência emocional, que o vínculo, ele gera uma dependência, né, neuroquímica ali com a gente.
né? Aquele contato, a troca, a intimidade. Eles criam vários circuitos na nossa mente, no nosso corpo, né? Isso é física de recompensa, né? Então, quando termina e tem esse rompimento, o nosso corpo sente falta daquela pessoa, daquela intimidade, né? Então, não é só uma saudade, não, é o teu sistema nervoso ali que tá desregulado, querendo, né? Que nem quando a gente fica sem açúcar, né? Tipo, tem uma Nutri aqui. Cara, o corpo entra em fuga, meu Deus, me dá o meu docinho. E é isso. Daí, às vezes, esse docinho aí de agora não é tão docinho, é meio amargo até, né? Mas tu tá na abstinência e tu quer aquela pessoa, né? E aí o ego, o que que vem? Entra em ação. O bendito ou o maldito ego, né? Porque a gente pode usar esse ego de várias formas, né? Mas ele vem ali às vezes para nos sabotar. Porque o ego ele não sofre só pela perda da pessoa, né? O ego sofre porque ele não foi escolhido, porque ele foi rejeitado. E, gente, até quando é a gente que escolhe sair da relação? Vai imaginar aí o ex com outra pessoa. Não é confortável. Por mais que tu não queira, então ninguém pode querer nesse momento também. Porque o nosso ego perde o controle, né, de estar ali. A gente teve a nossa imagem ferida de por que não deu certo mais uma vez. E aí vem, né, os pensamentinhos. O que que será que ele tá fazendo agora, meu Deus, domingo de noite? Será que ele já tá falando com alguém? Será que. Ai, meu Deus do céu. Gente, não sei, mas a minha mente pirava, tá? Será que ele saiu com alguém, com algum amigo? Será que ele viu meus stories hoje? Será que eu não fui suficiente para essa relação? Sendo que não tem nada a ver com a gente às vezes. Ou será que a culpa foi minha? O que que eu contribuí? Isso é só o ego tentando trazer de volta algo que é conhecido. E às vezes não é amor que tá fazendo nessa relação sentir essa falta. É o nosso orgulho, é o nosso ego ferido. Eu fiz um post no Instagram, né? A pessoa que você sente falta, na maioria das vezes, não é real. Não é aquela pessoa da tua mente que tu tá sentindo falta. Talvez era a pessoa de quando vocês começaram um relacionamento. Essa é a pessoa que a gente sente falta. Não a pessoa que a gente tava quase terminando ali. E aí o ego fica sofrendo por essa rejeição. E aí o nosso coração sim tá sofrendo por uma perda, né? Mas às vezes o que dói mais não é o fim, né? O término, mas é a dor de não ter sido escolhida. E eu acho que diria que o ponto central de um término, né, é que ele ativa feridas antigas, né? Aqui tem várias pessoas que entendem muito bem de autoconhecimento, né? Então, como tu tá te sentindo agora diante desse término? Qual é a ferida que tá sendo ativada? Ah, eu tô me sentindo rejeitada, tô me sentindo enganada, tô me sentindo abandonada, injustiçada, né? Todas as feridas. Tô me sentindo traída, se foi traição, motivo de um término. E essas feridas não são de agora, né? O término atual, ele dói, mas ele acorda dores antigas que a gente já carregava. É muito doido porque eu e o Cauê, a gente tava na Joaquina ali agora, e, e aí um cara, tipo, a praia tava muito cheia, a gente foi só nas pedras ali, e aí tinha um cara dentro d'água, e tipo, acho que o cara tava meio doido, assim. E aí acho que ele passou a mão numa guria. E a guria saiu da água atrás do cara. E, tipo, começou a xingar ele, não sei o que, nananã. E aí juntou um bolo, bateram no cara, chamaram a polícia. E aí ele pegou e falou. Daí ele falou assim: bah, certo que essa guria deve ter sido abusada na infância, né? E reativou esse trauma, enfim, nananã. E eu falei assim, e eu que já fui abusada presenciando um abuso, então isso também é uma sombra que ainda está no meu campo, né? Então, o quanto essas feridas
que não são novas estão voltando para a superfície para a gente olhar de novo. Porque a dor parece que ela é muito maior agora do que era na infância, né? Porque foram lá que elas começaram. Só que eu sempre digo, né? A gente olha para a dor daquela criança com os olhos de adulta e a gente não valoriza muitas vezes e reconhece o que que aquela criança sentiu. Então, será que essa dor é só do término? Ou será que essa dor vem de outras relações também? Quantas vezes tu já te sentiu assim em outras relações ou situações? Porque enquanto a gente não olha, entende, não é só olhar, né? Olha, entende, cura no nosso mundo emocional, a dor ela vai continuar repetindo. Só os personagens que vão mudar. E isso acontece não somente nas relações, mas nas relações amorosas, mas também de amizades. Eu sou, as minhas mentoradas sabem, a gente estava falando de feridas emocionais essas umas duas aulas, e a ferida da injustiça ainda é algo que me assombra. Me assombra não porque agora eu boto luz, né? Mas frequentemente eu tenho momentos onde eu me sinto ainda injustiçada. E aí eu olho e penso, ainda tem mais uma camadinha. E vão ter muitas, gente. Eu falo, o processo de autoconhecimento, ele não tem uma linha de chegada. Quem dera, cheguei, me na vida. É até morrer. Só que conforme a gente vai liberando e se conhecendo, igual uma cebola. Isso. Só que a cebola parece que vai dando cria, né? É aquela cebola do Outback. Tipo assim, ah! Então a gente vai tirando essas camadas de cebola. Que nem eu busco um profissional para determinado tipo de tema. Eu busco uma outra, eu faço várias, eu tenho vários terapeutas, participo de várias mentorias, porque cada um entrega o que eu preciso naquele momento do tempo, né? E é muito legal ter aqui pessoas que entendem, porque aqui todas, né? A Simone, a Vanessa, a Thaís. A Cris eu não conheço. A Laia, a Manu são desse mundo do autoconhecimento. E coisa boa a gente poder se colocar no outro lado e ouvir também, né? De tipo, cara, tem algo aí pra mim, né? Então, eu gosto de dizer que o término ele ativa uma dor antiga que a gente já carrega e que nesse momento do tempo a gente tá pronta pra olhar de novo, né? É, porque daí as pessoas falam assim: ai, não. Mas eu já me resolvi, eu já não carrego, eu só tô sentindo falta daquela pessoa. Será que não tem nenhum sentimentinho aí por trás dessa saudade? Vamos fazer um exercício. Fechem os olhos aí um pouquinho. Fecha os olhos, traz esse ancoramento do início que a gente fez. E te imagina de frente pro teu ex, para a última pessoa que tu te relacionou e que te trouxe algum desconforto. Te conecta com essa pessoa e percebe qual o sentimento que vem quando tu tá de frente para essa pessoa. Ok, pode abrir os olhos. Que a gente não vai aprofundar agora. Agora. Qual o sentimento que veio? Podem colocar no chat. Alguém, tipo assim, alguém se sentiu enganado desse campo, tá? Porque esse sentimento veio assim, enganada. Muito. Ó, então captei o campo aí da Manu. Entende
que tem um sentimento maior, talvez, do que a raiva, do que a saudade, e que precisa ser visto? Uhum. Tristeza também. Sim. Porque muitas vezes vem a raiva, né? Só que medo, mas tô feliz de ter sentido. Porque eu não estava sentindo nada há uma semana. Eu entrei nesse lugar também, de anestesiar. Eu fui sofrer um luto de um relacionamento 2 meses depois. Foi muito doido. 2 meses depois eu fui sofrer um luto de uma outra relação. Ia falar enrolado, mas é enganado. Primeiro veio a raiva, mas depois veio a tristeza. Perfeito. Porque a raiva, ela é uma emoção secundária, né? Por trás da raiva tem o quê? Tem a tristeza, tem a frustração, né? Tem a decepção, o medo, às vezes uma sensação de não ser vista, né? Então, às vezes, a raiva, ela nos protege de não sentir a vulnerabilidade, né? Porque é mais fácil o quê? A gente ficar com raiva do que admitir, né? Ah, eu queria que tivesse dado certo. E tá tudo certo. A gente admitir que a gente queria dar certo. A gente não vai estar com uma pessoa pensando que vai dar errado, né? Ninguém aqui vai começar um relacionamento pensando, ai, que legal, vou me estragar nessa relação. Não. A gente entra pensando que vai dar boa. E às vezes dá uma raiva até, não é nem tanto do outro, é da gente, né? De tipo, aonde foi que eu não vi, que eu errei. E aí tem as fases do luto, né? Do término, que não vai dar pra adentrar aqui tudo, mas posso até fazer um outro encontro falando só disso que me dá até um calor. É, talvez seja para trazer, né? Então, olhar para esse vazio que essa relação deixou. E o que porque é uma oportunidade muito grande, né? Diante de um término, a gente olhar para o que ainda não está bem acomodado, né? Às vezes é um luto pelo futuro que não teve, que não existiu, né? Às vezes dói mais o que tu imaginou viver do que tu realmente viveu, né? E aí tu pensar que essa pessoa talvez construa os planos de vocês com outras pessoas, né? E tem um processo de, eu gosto de falar, né, tô olhando aqui que eu tirei umas cartinhas antes. De é uma volta pra casa, né? É como se tu fosse retornar pra casa, assim. Pra mim é tipo uma ayahuasca. Tu toma uma ayahuasca, assim, num término, tu pensa, tipo, caraca, que loucura é essa? Onde eu tô? Quem sou eu fora dessa relação, né? Porque sim, são pessoas diferentes, né? Dentro de uma relação e fora. Porque tu vai ter comportamentos diferentes, e não que a tua essência esteja ali contigo, né? Mas quem somos nós fora de um relacionamento? A gente se perde muito com o outro. E não que isso seja negativo ou positivo, né? Como assim? E foi o que eu falei na outro encontro, né? Aí dá o quê? Ai, que preguiça, meu Deus, vou ter que conhecer outra pessoa, conhecer a família, saber se é bom, se não é bom. Aí eu entro nas caras. Aí eu entro numa fuga também, né? De tipo, vou sofrer o meu luto durante muitas vezes. Não é por aí também. Sim, tem a fase do luto, mas tem gente que tá solteira há 2 anos, não, ainda precisa, né? E aí a gente se apega muito ao que poderia ser e não ao que realmente era, né? O que foi, foi. E tem momentos, tô falando da minha experiência também, né? Que a gente fica criando um cenário. E se ele voltar? O que eu faço? O que eu faço se ele voltar? E aí gente, o gasto de energia é muito grande. Quando tu fica pensando e idealizando cenários, se tivesse sido diferente, se ele mudar e voltar.
E aí eu vou falar algo, né? Direto e reto. Se ele voltar hoje, tu vai voltar para a mesma relação. Pro que tava. Porque ninguém teve tempo ainda de mudar. Ninguém muda em uma semana, em um mês. São falsas promessas, só que o quê? O ego, a saudade, o vazio, às vezes faz a gente voltar para essa relação. Porque sem uma elaboração interna, sem ressignificar, sem cura, a gente volta para o mesmo padrão. E digo isso, né? Porque nas duas relações que eu tive antes do Cauê, que eu voltei, tipo, em uma semana com um e o outro, tipo, também em 2 semanas, foi a pior cilada da minha vida. Porque daí, depois que eu voltei, eu pensava, ficar preso em promessas. Eu pensava assim, gente, pra que eu fui voltar? Porque tá, uma semana ali tu pensa, uau, novo relacionamento, agora vai, ele vai mudar, eu vou mudar. E aí tu já começa a ver que não mudou nada, não teve tempo de nada. Tu fica, cara, o que que eu tô fazendo aqui? Tô perdendo mais tempo. E aí o que que acontece? A gente se machuca mais ainda de ter voltado pra mesma relação. E às vezes demora, tipo, um mês pra pessoa revelar. E a gente também se revelar, porque a gente também tem a nossa parcelinha ali, né? Então, o que que vocês querem? Vocês querem a pessoa de volta pra preencher esse desconforto ou um novo padrão de relacionamento? Porque são coisas diferentes, né? É não deixar o ego falar mais alto do que a razão. Porque nesse momento, emocionalmente, a gente tá muito bagunçada, né? A gente não quer a pessoa de volta, a gente quer a sensação que a gente tinha quando estava com ela. Uma dopamina barata, nem é essa. Aquela sensaçãozinha que tinha, né? E aí, sem toda essa consciência, uma reconciliação vai virar só uma repetição de padrão. Porque voltar agora vai resolver o padrão? Não, só vai prolongar ele, né? Então, quando eu falo em superar um término, não é se bloquear e fingir que não tá sentindo e, às vezes, por uma fuga, começar um relacionamento, começar a flertar com outras pessoas, ficar se distraindo. Por quê, né? Isso eu falei também. Pessoas que acabaram de sair de um relacionamento e começam a se relacionar são pessoas indisponíveis, né? Tipo assim. Então, eu também tô indisponível ou tô atraindo alguém indisponível, né? E aí, eu tava até atendendo uma mentorada essa semana, né? E ela tinha entrado numa relação passada, né? E o cara tinha uma outra relação. E aí a gente acessou essa memória, né? O que que vocês acham que aconteceu com ela? Tu entrou como amante. Qual a possibilidade da pessoa que está te relacionando não ter um amante? Gente, pode não acontecer, mas dentro de tudo que eu já vi no estágio terapêutico, acontece com frequência. Então, quando a gente olha para esse superar, é preciso elaborar o meu luto, entender qual foi a ferida que está sendo ativada, né? Tirar essa ilusão do que poderia ser feito, ressignificar esse vínculo que não existe mais. Por quê? Ai, mas meu ex era uma pessoa muito boa, muito espiritualizada e eu quero manter essa amizade. Essa bandeira eu não levanto, tá? Não, amado. É necessário não ter contato, somente o básico. Cada vez que tu fala com a pessoa, tudo isso que eu falei ativa de novo. Tchur. Então, às vezes a gente vai precisar de uma imaturidade de eu não quero ver, eu não quero saber, eu não quero falar, para que a gente possa, de fato, curar esse luto. E também, né, restaurar essa nossa identidade que talvez a gente nem saiba. Tô há tanto tempo nessa relação que eu nem sei mais quem eu sou fora, né?
Foi uma parte que me pegou bastante, né? Porque eu ainda não tava nesse mundão do autoconhecimento. Então, eu ficava assim, o que que eu gosto de fazer? Tipo, ai, meu Deus do céu. Tá, e agora? Porque eu tava tão acostumada a fazer tudo com a pessoa e talvez fazer mais coisas que a pessoa gostava do que eu de fato gostava, que eu me perdi, né? Então, o término, ele é um convite, sim, pra gente se reconstruir e não só se anestesiar com distrações. Por quê? Também tem a outra polaridade. Vou encher minha agenda. Vou trabalhar para não ter que olhar para isso. Não, isso também não é elaboração de luto, de términos. Isso é fuga, né? Vocês querem perguntar alguma coisa aí? Podem escrever aí no chat, senão vamos fazer um movimentinho. Pode abrir o áudio. Tá, que eu acho que fica mais fácil de falar. Obrigada. O que que eu tenho percebido, assim, que eu me pego, tipo, estranhando de estar bem. Tipo, como se eu tivesse que ficar mal, sabe? E aí eu olho e falo, putz, será que é uma fuga? Ou será que, porque eu sinto que é como se eu já estivesse no luto antes. E que quando fechou ali, né, encerrou, tipo, é como se eu já, tipo, já tivesse preparada para aquilo. E aí, ao mesmo tempo, eu fico me perguntando, será que eu realmente não tô sentindo? Ou será que é uma fuga para não ir para esse lugar, assim, medo de sentir esse luto e esse término? Então, eu fico nessa linha tênue, assim, sabe? Sim. Não, e faz muito sentido isso que tu traz, porque eu me vi nesse lugar, sabe, de não sentir por quê? Porque o meu relacionamento tinha acabado dentro do relacionamento mesmo. Eu não sei se alguém já passou por isso também. Só que chegou um momento em que que foi até o sentimento que tu trouxe, que eu acessei a tristeza, entendeu? Tipo, e aí eu entrei em contato. Como faz pouco tempo aí, talvez tu entre em contato com essa tristeza do que poderia ter sido, entendeu? Mas não te julga por estar bem, né? Só reconhece na tua rotina também se talvez tu não tá te preenchendo demais de coisas e não te dando esse espaço de sentir, porque essa tristeza vai vir, né? Vai vir, ainda mais que tu tinha uma relação, acho que há mais um tempinho, né? Não era uma relação de meses, recente, não sei há quanto tempo. Quase 2 anos, sim. Então, imagina, né? Tu perde uma pessoa. Imagina a gente ter uma amiga de 2 anos e, tipo, tá, não vou mais falar com essa amiga. Talvez isso venha a um prazo maior, assim, sabe? De acontece alguma coisa que tu queria contar pra pessoa, daí, não posso contar. Entendeu? Mas quando a gente tá nesse mundo de autoconhecimento, às vezes é mais fácil, né? A elaboração. Mas eu sinto que vai vir algo aí pra tu, sabe, botar pra fora e realmente ressignificar isso internamente de que tá, foi tu que acabou ou foi ele? Foi tu? É, eu diria que pra quem acaba é mais fácil, né? Porque a gente toma a decisão ali e tipo, eu sei o que eu não quero, né? Tu já tava com, imagina quanto tempo tu não tava construindo isso internamente de. E aí quando tu coloca pra fora vem um alívio. A primeira coisa que vem é tipo, cara, consegui, meu Deus, que alívio, né? Então, te permite estar bem, né, nesse momento e acessa talvez essa tristeza mesmo que vem pelo que poderia ter sido, né? Ó, a Manu também tá se identificando aí, né? Tipo, não é por acaso que estão vocês aqui nesse campo, todas, né? Tipo, coisas em comum tem aqui para dar esse match, né? Mas sim, tipo, às vezes é durante a semana, na rotina, tu morava junto, né? É, tipo, às vezes é umas coisas mínimas que tu vai te pegar assim, tipo, putz, isso eu sinto falta. E aí vai passar e ok, eu deixo isso passar e vou me reconstruir. Então vamos fazer um movimentinho aí para dar uma liberada no que tem que vir. Então vamos se acomodar aí de novo. Ai, fechar os olhos.
Respirar bem profundo, vai te conectando com o teu coração, com todos esses sentimentos que possam ter surgido ou que vão surgir enquanto eu falo. Vai nesse momento baixando todas as barreiras internas, externas, e percebendo, entrando em contato com esse sentimento, com essa sensação que o término dessa relação te trouxe, seja um término mais recente, ou seja algo, alguma relação que se encerrou e já faz um tempo, mas que ainda te traz um desconforto. E quando tu encontrar esse sentimento, talvez seja uma sensação de não se sentir suficiente ou de ter sido enganada, de não ter sido escolhida. Eu não sei, mas o teu coração e a tua alma sabem exatamente o sentimento que precisa ser acessado agora. E quando tu colocar esse sentimento no teu coração, imagina que esse sentimento vai tomando conta de todo o teu corpo. Isso te permite sentir com o teu corpo e não mais com a tua mente. Entra dentro desse sentimento e busca nas tuas memórias qual foi a primeira vez ou a vez na tua vida em que esse sentimento também se manifestou ou se manifestou de uma forma mais potente. Talvez tenha sido até em um outro término, em uma outra separação com outra pessoa, que não necessariamente tenha sido um relacionamento. Talvez na tua adolescência, quando tu estava começando a te relacionar, ou quando tu era bem pequena e tu teve o mesmo sentimento. Deixa a tua alma te levar para essa memória. E quando tu chegar nessa memória, que talvez não faça tanto sentido para ti,
ou talvez faça muito sentido, tu vai observar quem estava nessa cena também, como que tu estava te sentindo nessa cena, diante de tudo que estava acontecendo, e ver se tu pode te aproximar de ti e pergunta o que tu precisa, o que ela precisava naquele momento, que ela não soube talvez pedir ou ela não tinha para quem pedir, e ver o que ela te diz. E ver se tu pode dar para ela o que ela precisava naquele momento. Talvez ela só queria ser protegida de tudo que estava acontecendo, só queria que acreditassem nela. E dá para ela o que ela precisa, sem pressa. E conectada com ela mentalmente, tu vai repetindo comigo para ela. Eu te vejo e só agora eu vejo o quanto foi pesado ter que passar por tudo isso sozinha. Eu sinto muito, mas eu reconheço a sua coragem de ter seguido. E agora entendo porque às vezes sou tão dura e exigente comigo, porque eu tenho medo de passar por isso de novo. Mas agora eu estou aqui. Você pode contar comigo. Agora eu posso te acolher e te proteger. Nós não precisamos mais nos esconder e dar conta de tudo.
Já podemos sentir e temos para quem pedir ajuda. Eu tenho muito orgulho de você. E sei que você tem muito orgulho de quem nos tornamos. Agora eu escolho um novo capítulo para nossa história. Abraça, deixa ela entrar nesse vazio que tinha dentro do teu coração e ela vai preenchendo. E vocês permitem que todos os choques, traumas, memórias emocionais, memórias flutuantes, de todas essas cenas, que tudo isso seja cancelado, liberado, enviado para a luz. Só respondam que sim, mentalmente, permaneçam de olhos fechados e respirem fundo. E agora, novamente, te imagina de frente para o teu ex-parceiro ou ex-parceira. Talvez o sentimento pode ter mudado quando tu te conecta novamente com ele. Vê se tu pode relaxar o teu corpo diante dessa presença, ou se não é possível. Percebe se nessa imagem ele é maior do que tu ou menor. E te imagina do mesmo tamanho que ele. E mentalmente, se fizer sentido para ti, tu vai repetindo comigo para ele. Eu te vejo e honro tudo o que vivemos. Eu reconheço o que foi, reconheço a minha parte, mas agora eu escolho seguir e devolvo para você o que é seu. Aos poucos, reconheço os aprendizados que tudo isso está me trazendo.
Mas agora eu preciso de espaço para sentir o que o meu coração ainda vai acessar. E eu peço que respeites as minhas escolhas, pois agora preciso cuidar de mim. Respira profundo. Imagina que tu entrega uma caixinha para essa pessoa, com tudo que é dela, que porventura tu estava carregando, deixando com ela o que é dela. E vocês permitem que seja feito um desligamento energético entre tu e essa pessoa, que todos os teus fragmentos que possam estar com ela sejam purificados e resgatados para ti, e que todos os fragmentos dela que estejam contigo sejam purificados e devolvidos para essa pessoa. Se fizer sentido para ti esse movimento, tu responde que sim e respira fundo. E se não fizer, está tudo certo também. E nesse momento, tu te vira de costas para essa pessoa e visualiza esse novo caminho que se abre na tua frente. E vê se tu pode dar um passo à frente e adentrar nesse caminho de infinitas possibilidades que vão te preenchendo. Tu vai sentindo a leveza no teu coração, mesmo que tenha dor, saudade, tristeza. Essa renovação vai acontecendo. E no teu ritmo, tu vai andando e te apropriando da tua força, da tua energia, deixando tudo isso integrar no teu corpo, na tua mente, na tua alma, no teu coração. E aos pouquinhos, tu vai voltando, respirando fundo, sem pressa, cada uma no seu tempo. Como estão, queridas? Foi bom para você? Eu espero que sim. Algo já foi solto aí hoje, né?
Senti bastante liberação no meu cardíaco e também na minha mente, sabe? Como se tivesse muita energia sendo drenada mentalmente. Aí eu vou até tirar uma cartinha aqui também. Então, espero que, né, vocês tenham entendido muita coisa aqui, né? Tenham conseguido identificar aí muitas feridas, né? Padrões. Minha cabeça doeu um pouco também. E é importante, né? Porque às vezes a gente entende racionalmente só, né? Mas o padrão, muitas vezes, ele não tá só na nossa mente, né? O olhar, no final, a sensação foi gratidão mudou, que bom. Então, o padrão, ele não tá só na nossa mente, né? Ele tá no nosso sistema emocional, no inconsciente, no nosso corpo, né? Então, às vezes é por isso que mesmo a gente sabendo, ah, eu não deveria procurar, pensar, mandar mensagem, eu vou lá, mando, aceito menos que eu mereço, né? Então, não é falta de força de vontade, né? É conteúdo emocional que precisa ser liberado. E por isso que, para mim, é indispensável a gente fazer esses movimentos, né? Porque padrão a gente não muda só com consciência, né? Com consciência, sim, é importante, eu nutro o meu intelecto, mas eu não consigo mudar, né? A gente precisa de liberação e reprogramação interna, né? Entender como que eu funciono, por que que essa ferida é ativada, qual ferida que é, qual é a dinâmica que está se repetindo na minha história, né? E aí, simplesmente o externo começa a mudar, né? Então, quem sentir também de continuar esse processo aí, né? Eu ofereço para algumas pessoas uma sessão estratégica gratuita, né? Que é onde a gente olha, né? Que padrão que está ativo, qual é a ferida que está comandando aí as minhas emoções e qual é o próximo passo, né? Porque não é todo mundo que está pronta para esse nível de aprofundamento, né? Mas quem sente, as portas estão abertas e é algo que eu faço na minha mentoria toda semana, né? A Simone está lá e a gente vai quando a gente acha. Simone foi semana passada, foi essa semana, né, que a gente fez o atendimento. E a Simone tá comigo há uns bons anos. Ela, meu Deus, eu nunca tinha sentido isso antes, né? Então é a cebola, né, Simone? Sempre tem uma camadinha. Vou tirar uma cartinha para nós aqui, tá? Para este grupo que se formou. Sabia que a frequência do universo é a harmonia? Tudo cresce na natureza em harmonia e no tempo certo. O que na sua vida precisa entrar nessa frequência também? Onde a rigidez ou o excesso de controle está travando que tudo flua com leveza e facilidade. Se permita ser mais leve. A harmonia quer entrar na sua vida. Relaxe e se divirta com a vida. É na diversão que as bênçãos mais lindas chegam. A afirmação: a harmonia já pode fazer parte da minha vida. Que lindo! É isso. E na condução eu até senti, né, que aquela menina, enfim, que vocês acessaram, estava um pouco endurecida, né? Tava precisando dessa movimentação de que, ok, agora eu já sei me proteger, né? Isso, minhas queridas. Foi muito especial estar com vocês aqui hoje. Espero que tenha chegado num bom lugar no coração de vocês e seguimos juntas. Um beijo e uma ótima semana para vocês. Tchau, tchau. Ai, merece.